Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de História preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será Grécia Antiga, parte 2, analisando em especial o período arcaico, o período clássico e também o período helenístico. Sejam vocês todos muito bem-vindos. No contexto da dissolução das comunidades gentílicas, caracterizado pela disputa das melhores terras, a necessidade de defesa mútua fez com que os grupos aristocráticos conhecidos como eupátridas se unissem, o que deu origem às ligas de irmandades, definidas como frátrias. Com o decorrer do tempo, as frátrias passaram a se unir, provocando o surgimento das tribos. Procurando consolidar sua defesa militar, as diferentes tribos erigiram nos terrenos mais elevados, definidos como acrópole, um forte de proteção. Nos terrenos que circundavam a Acrópole, concentrava-se o aglomerado urbano, como resultado da fusão de variadas aldeias. Definiam-se com base nessa estrutura as primeiras cidades-estados da Grécia Antiga, também conhecidas como polis. Elas passaram a ser constituídas, além da Acrópole, por um centro comunal definido como Ágora, praça central, onde se localizavam os prédios públicos e administrativos. Realizava-se o mercado da polis e, de maneira especial, os cidadãos se encontravam para debater os problemas da cidade. Além da Acrópole e da Ágora, a polis possuía ginásios de esportes e teatros, além de um reservatório de água. Os principais debates da Eclésia, a Assembleia dos Cidadãos Atenienses, ocorriam na colina Fênix, localizada ao sudoeste da Ágora. Do ponto de vista político, Atenas vivenciou a progressão do sistema oligárquico de governo, representado pelos interesses de um grupo minoritário de cidadãos, para o sistema de governo democrático, representado pelos interesses da maioria dos cidadãos. A trajetória política do sistema democrático ateniense, em grande parte, foi favorecida pela atuação de grandes legisladores. Primeiramente, Drácon, legislador responsável pela elaboração das primeiras leis escritas de Atenas. Seu código foi caracterizado pelo rigor e severidade jurídica, estabelecendo a pena de morte para inúmeros tipos de delitos. Drácon retirou dos eupátridas o controle da justiça, transferindo-a para o Estado. Posteriormente, a partir das reformas de Solon, o exercício da cidadania é em parte contemplado com a eliminação da escravidão por dívida. Além de promover a devolução das terras perdidas por dívidas aos camponeses, Solon promoveu a instituição da bulé, Assembleia Legislativa da Polis, constituída inicialmente por 400 cidadãos sorteados e encarregados de elaborar as leis da cidade, além de instituir a Eclésia, Assembleia de Cidadãos, encarregada de discutir, aprovar ou rejeitar as leis elaboradas pela bulé. Paralelamente, foram também organizados os tribunais de justiça, como o Elieu, encarregado de julgar os crimes comuns, e o Areópago, encarregado de crimes de homicídio. Aos estrategos e arcontes, a execução das leis, a presidência dos tribunais, o comando do exército e a organização dos cultos religiosos. Posteriormente, a partir das reformas de Clístenes, o critério censitário da renda para o exercício da cidadania foi abolido, assegurando a inclusão de todos aqueles considerados cidadãos, ou seja, os homens livres, descendentes de pais e de mães atenienses.
Dessa forma, enquadravam-se também como cidadãos, a partir das reformas de Clístenes, não somente os eupátridas, mas também os georgóis, pequenos proprietários, os demiurgos, que se dedicavam ao artesanato e ao pequeno comércio, além dos tetas, trabalhadores braçais, urbanos e rurais. Clístenes implementou também a lei do ostracismo, exilando por 10 anos os cidadãos que ameaçassem a ordem democrática da cidade. O nome do cidadão a ser exilado era registrado pelos participantes da eclésia em um caco de cerâmica, que em grego é definido como ostraikon. Por fim, durante o governo de Péricles, ocorreria o aperfeiçoamento ainda maior da democracia ateniense, quando decidiu-se pela participação remunerada dos cidadãos pobres nos diferentes órgãos de debates políticos, como a eclésia, a bulé, no sentido de estimular o envolvimento dos grupos populares nas decisões da polis. A democracia ateniense, do ponto de vista da participação dos cidadãos, é considerada uma democracia direta, na medida em que o conjunto dos cidadãos, a partir da eclésia, pode debater as leis da bulé, rejeitá-las, aprová-las ou ainda apresentar novos projetos de lei. Do ponto de vista de sua representatividade, no entanto, ela é considerada uma democracia excludente, na medida em que o conjunto de cidadãos, eupátridas, georgóis, demiurgos e tetas representavam apenas 10% do total da população. 50% do total da população ateniense, na verdade, era escrava. 25% era constituída pelos metecos, comerciantes livres, porém de procedência estrangeira. Já as mulheres, mesmo que descendentes de pais e mães atenienses, eram socialmente discriminadas, sendo politicamente excluídas do direito de cidadania. Em relação aos critérios para o exercício da igualdade na democracia ateniense, três conceitos devem ser levados em consideração. Primeiro conceito, o conceito de isonomia, que corresponde à igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Segundo conceito, isocracia, que corresponde à igualdade de acesso e de exercício dos cidadãos aos cargos políticos. O terceiro conceito é o conceito de isegoria, que corresponde ao direito de manifestação dos cidadãos na eclésia. A todos os cidadãos participantes da eclésia era dado o mesmo tempo para falar sem ser interrompido. Localizada na península do Peloponeso, região da Lacônia e banhada pelo rio Eurotas, a polis de Esparta foi fundada pelos dórios no século IX a.C. O desenvolvimento da atividade agrícola tornou-se a base da economia espartana. A expansão militar sobre o Peloponeso permitiu o domínio de regiões estratégicas como a Messênia, a oeste do território. Segundo a mitologia, as leis de Esparta teriam sido elaboradas pelo lendário legislador Licurgo. Esparta era regida por um governo oligárquico, fundamentado em uma diarquia, onde dois reis de poder hereditário administravam exclusivamente as questões militares e religiosas. A diarquia espartana era regulada pela gerúsia, órgão composto por um conselho de 28 aristocratas com mais de 60 anos, responsáveis pela criação das leis. Além da gerúsia,
A organização política de Esparta também era marcada pela presença da Ápela, a Assembleia dos Cidadãos Espartanos, com mais de 30 anos, que ratificava as decisões da Gerúsia. Além da Ápela, também a presença do Eforado, que assumia as prerrogativas judiciárias da polis, constituído por 5 magistrados sugeridos pela Gerúsia e aprovados pela Ápela. Eram encarregados de vigiar os reis, fiscalizar a vida pública dos cidadãos e julgar os processos civis. A polis de Esparta, localizada na região da Lacônia, era povoada por 239 mil habitantes. Destes, 9 mil eram de fato considerados cidadãos, denominados espartanos ou esparciatas. Os espartanos eram elementos descendentes dos dórios e formavam a oligarquia proprietária de terras. Eram os únicos que poderiam exercer direitos políticos e dedicavam-se exclusivamente à atividade militar. O grupo social abaixo dos espartanos era composto por 30 mil periecos, antigos habitantes da Lacônia, que não ofereceram resistência à invasão dos dórios. Viviam na periferia da cidade. Eram livres, dedicavam-se em especial ao pequeno comércio, ao artesanato, além da atividade agrícola. Porém, eram excluídos de direitos políticos, apesar de pagar impostos aos espartanos. Na base da sociedade espartana estavam 200 mil ilotas, antigos habitantes da Lacônia, que se rebelaram contra os dórios, sendo posteriormente transformados em servos do Estado. Trabalhavam nas terras dos espartanos, entregando-lhes a metade da produção. Não podiam ser vendidos ou expulsos da terra onde viviam, mas também não eram livres para deixá-las. Os espartanos praticavam assassinatos e massacres periódicos sobre os ilotas, disfarçados como exercícios militares, promovidos com o respaldo das autoridades da polis e definidos como cripteia. A prática da cripteia destinava-se a contemplar 2 objetivos. Primeiramente, manter os ilotas, a expressiva maioria servil da polis, acuada em relação à minoria espartana e, em segundo lugar, condicionar a juventude militar a ser resoluta e impiedosa na guerra. O período clássico corresponde notadamente ao período de apogeu político, econômico e cultural da Grécia Antiga, em especial da cidade-estado de Atenas. Destacam-se inicialmente neste período os conflitos entre os povos persas e as polis gregas, decorrentes da política expansionista dos impérios orientais sobre a região da Península Balcânica. As guerras das polis gregas contra os persas ficaram também conhecidas como guerras médicas, referência aos povos medos que governavam o Império Persa. No contexto das guerras médicas, destaca-se a Batalha de Maratona, vencida pelos atenienses contra o exército de Dario I. Posteriormente, a Batalha de Termópilas, vencida por Xerxes I contra o exército espartano. As batalhas de Salamina e de Plateia, marcadas pelas vitórias atenienses, asseguraram a expulsão definitiva dos persas do território grego. Para se precaver de novas investidas estrangeiras, a polis de Atenas decidiu pela organização da Confederação de Delos, uma aliança marítimo-militar entre as cidades da região da Ática. Por sua vez, Esparta decidiu pela criação da Confederação do Peloponeso, articulando a aliança político-militar entre as polis de sua região de influência.
No contexto do período clássico, na polis de Atenas, destaca-se o governo de Péricles, responsável pelo notório progresso político, econômico e cultural da polis. Péricles possibilitou o aperfeiçoamento da democracia ateniense, estimulando a participação efetiva dos cidadãos mais pobres nas assembleias e tribunais, através da remuneração dos seus representantes. Inaugurou obras públicas voltadas para a defesa e para o embelezamento de Atenas, como a reconstrução da Acrópole, destruída durante as guerras médicas, e a edificação do Paternon, em homenagem à madrinha da cidade, a deusa Palas Atenas. Assessorado por intelectuais como o escultor Fídias, o poeta Sófocles, o historiador Heródoto e o filósofo Anaxágoras, o governo de Péricles foi marcado por um notável progresso no campo cultural. Por fim, o período clássico da Grécia Antiga será encerrado a partir da Guerra do Peloponeso, definida entre as duas principais polis desta civilização, Atenas e Esparta. Sentindo-se ameaçada pela crescente expansão do domínio político e econômico do território grego por Atenas, Esparta decidiu-se pela organização da Confederação do Peloponeso. O pretexto para a guerra entre as polis foi o conflito marítimo comercial entre Atenas e Corinto, cidade aliada de Esparta, na Liga do Peloponeso. Após 30 anos de confrontos, Atenas foi derrotada e Esparta assumiu momentaneamente a liderança do mundo grego. Após novos conflitos entre as polis gregas, em 338 anos a.C., o rei da Macedônia, Felipe II, aproveitou-se do enfraquecimento político e militar das polis, invadiu e conquistou o território grego na Batalha de Quironeia. A última fase histórica relativa à civilização grega é definida como período helenístico. Este período afirmou-se a partir do governo de Alexandre Magno, filho e sucessor de Felipe II, caracterizado pela ampliação do domínio macedônico sobre todo o Oriente Médio, até as fronteiras da Índia, organizando o maior império constituído na antiguidade. Levando em consideração as tradições, os costumes e a cultura dos povos por ele dominados, Alexandre Magno procurou estimular a fusão da cultura grega ocidental com a cultura egípcia e a cultura oriental, definindo o surgimento do helenismo. Após a morte de Alexandre, em 323 anos a.C., o império foi dividido entre seus generais, estabelecendo-se 3 reinos: o reino da Síria, do Egito e da Macedônia. Entre os séculos 2 e 1 a.C., esses territórios seriam incorporados ao Império Romano. Alexandre fundou no litoral egípcio a cidade de Alexandria. Seu sucessor, o general Ptolomeu I, no início do século III, nela organizou uma biblioteca para preservar o acervo cultural dos povos subordinados ao domínio do mundo macedônico. A Biblioteca de Alexandria chegou a compreender um vasto patrimônio de aproximadamente 500 mil papiros literários, acadêmicos e religiosos, tornando-se a principal referência documental do mundo antigo. A cultura produzida pelos povos gregos influenciou decisivamente a formação intelectual e moral do mundo ocidental. O pensamento filosófico, político do mundo contemporâneo deita suas raízes nos valores da cultura formulada pelos povos da Grécia Antiga.
Do ponto de vista religioso, os gregos eram politeístas e todos os membros do seu panteão apresentavam formas humanas antropomórficas e expressavam as virtudes e os vícios de nossa espécie, diferenciando-se dela exclusivamente pelo aspecto da imortalidade. Para os povos gregos, a vida humana e a natureza eram regidas e determinadas pela vontade dos deuses, inexistindo a ideia de salvação da alma ou de um salvador dos homens, como pregava, por exemplo, a tradição hebraica. Apesar de acreditarem na vida além da morte, usufruída nos campos elíseos, os gregos procuravam valorizar ao máximo a vida terrena. Buscavam, por isso, alegrar os deuses que mitologicamente habitavam o Monte Olimpo, o mais alto da Grécia, com 2.985 metros, oferecendo-lhes sacrifícios de animais, cerimônias, festas e jogos esportivos. Dentre os jogos esportivos organizados para homenagear os deuses estavam as Olimpíadas, ou Jogos Panhelênicos. Nesses jogos, de todos os gregos, as rivalidades políticas entre as polis eram deixadas de lado como forma de homenagear os deuses. Podiam participar todos os atletas de todas as polis, desde que fossem cidadãos livres. Estrangeiros e escravos não tinham direito de participarem dos jogos, porém podiam ser admitidos como espectadores. Já às mulheres era estabelecida a proibição de assistirem aos jogos sob pena de morte. Os jogos panhelênicos eram celebrados nos santuários de Zeus, localizados nas cidades de Olímpia e de Nemeia, no santuário de Poseidon, localizado na cidade de Corinto, e no santuário de Apolo, localizado na cidade de Delfos. Os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, com diferença de um ano entre eles, permitindo dessa forma uma celebração anual em homenagem aos deuses do Monte Olimpo. A primeira Olimpíada ocorreu em 776 a.C., na cidade de Olímpia. Os Jogos Panhelênicos incluíam diferentes modalidades esportivas, como corridas, saltos, arremesso de discos, lutas corporais, pentatlo, boxe, além das corridas hípicas. Na Grécia Antiga, a origem da vida, da natureza e do universo, até o século VII, procurou ser explicada por meio da religião e dos mitos. Porém, a partir do século VI a.C., os gregos procuraram explicar a origem da natureza, bem como a essência das relações humanas, através do pensamento filosófico. Na reflexão sobre a origem da vida e do universo, destacou-se inicialmente o pensamento de Tales de Mileto, que afirmava ser a água o princípio definidor da existência. Posteriormente, Anaxímenes, que defendia o ar como elemento definidor, e Demócrito, que definia o átomo como princípio original. Já para Pitágoras, filósofo da cidade de Samos, a natureza e o universo poderiam se resumir, na verdade, às relações matemáticas. O trabalho intelectual de pensadores como Sócrates, que, segundo seus discípulos, refletiu sobre os valores morais e o aprimoramento do caráter humano, Platão, que formulou o mito da caverna e idealizou um modelo de Estado dirigido por sábios, a sofocracia, e Aristóteles, que refletiu sobre política, ética e ciências naturais, influenciaram em grande parte a percepção racionalista do mundo contemporâneo. A arte grega reflete um forte traço antropocêntrico. Os gregos valorizavam a espécie humana como a espécie por excelência, colocando o ser humano como a medida de todas as coisas. Na escultura grega, a harmonia e o equilíbrio
foram os traços marcantes de sua produção, destacando-se nesse sentido as obras de Fídias e de Miron. Na pintura em cerâmica, os gregos procuraram retratar referências mitológicas além de cenas do cotidiano. Desenvolveram na arquitetura estilos originais, como as colunas em dórico, marcado pela sobriedade e rigidez, colunas em jônico, marcado pela leveza e pela elegância, e também as colunas em corinto, marcado pelo refino e pelo ornamento. Já na literatura, a produção de escritores como Homero e Hesíodo, que narraram o heroísmo dos povos gregos em suas grandes batalhas, bem como as obras de drama e de comédia para teatro, formuladas por Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, representam todas elas um precioso patrimônio da cultura universal. Por sua vez, do ponto de vista científico, no período helenístico em especial, destacaram-se as obras do matemático Euclides, que desenvolveu importantes princípios da geometria plana, de Arquimedes, descobridor das leis físicas da alavanca e da hidrostática, de Erastótenes, que calculou com pequena margem de erro a circunferência do planeta, e de Aristarco, que fundamentou a teoria heliocêntrica, sustentando que o Sol era o centro do sistema, que envolve a Terra e os planetas da nossa galáxia. Já no campo da medicina, Hipócrates ensinou a observar os sintomas para posteriormente diagnosticar a doença. Também indicou plantas medicinais cujos benefícios foram na atualidade cientificamente comprovados. A partir da apresentação do conteúdo de Grécia Antiga, parte 2, procure responder às questões a seguir. Questão número 1. Construa um parágrafo historicamente correto a partir da utilização dos termos gregos eupátridas, polis, acrópole e ágora. Questão número 2. Explique de que maneira as reformas de Clístenes e de Péricles asseguraram o aperfeiçoamento da democracia ateniense. Questão número 3. Justifique a afirmativa a seguir. A polis de Atenas caracterizou-se por um modelo de democracia direta e excludente. Questão número 4. Justifique através de 2 argumentos a eclosão da Guerra do Peloponeso e os impactos deste conflito para os povos gregos. Questão número 5. Analise do ponto de vista cultural a importância do governo de Alexandre Magno para a compreensão dos povos da antiguidade. Um bom trabalho e até a próxima. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a Grécia Antiga. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.